veementemente que o professor Tum diz que a questão da interdição da represa é uma questão importante, por dois pontos. Primeiro, o risco à saúde pública. Eu acho que ninguém aqui vai discordar disso, é um risco muito grande à saúde pública. E segundo, também concordo que a questão é educativa. E a gente está vendo que pela dificuldade que as pessoas estão conseguindo de chegar às propriedades, de acertar os acordos da emissão ou do tratamento de esgoto de cada propriedade, talvez com a interdição essas pessoas comecem a perceber que a situação é mais grave do que elas imaginavam. Que não é uma questão apenas do quintalzinho da casa delas, mas uma questão que é de saúde pública para toda a região, inclusive para os municípios ajusantes, né? A qualidade da água da represa de Salto Grande reflete na qualidade da água de Piracicaba. É uma questão econômica. Eu me lembro na minha infância que o grande movimento, assim, quando não iam para Santos ou para a praia, era ir para a Praia dos Namorados, né? Havia um movimento econômico muito importante que vinha para a Praia dos Namorados. Como há um movimento econômico que vai para a Rua do Porto. E a qualidade da água ruim aqui reflete economicamente em Americana e reflete economicamente em Piracicaba também. Então essa é uma questão importante e ela não dá mais para esperar. A interdição pode ser importante. Mesmo porque a gente pode chegar no verão aí com problemas com cianobactérias. E essas podem ser uma questão mais grave ainda, né? Porque as cianobactérias são altamente tóxicas. A toxina das cianobactérias está entre as mais tóxicas conhecidas pelo homem, né? E a gente pode ter um problema grave, né? Outra questão que eu levanto é que talvez muitas dessas chácaras elas sejam abastecidas com águas de poços, né, artesianos ou não, né, poços rasos ou profundos. Poços têm dois problemas. Eles podem ser uma fonte de água contaminada para essa população e eles podem levar contaminação para o aquífero. Então, talvez, eu acho que a gente começasse a pensar também na questão de avaliar, logo em seguida de fazer essa questão dos esgotos, avaliar os poços, né, da região, da represa, porque eles podem estar contaminados por água da represa, que se comunica por subsolo, né? A outra coisa seria interessante o seguinte: muitas das questões relacionadas com o tratamento de esgotos dessas residências em volta da represa, elas poderiam estar resolvidas, ou pelo menos minimizadas, pela questão de separação nas casas da água cinza e da água negra. A água cinza é a água de pias, cozinha, lavatórios, água negra, a água que vai dos banheiros, o esgoto propriamente dito, né? Isso até a água cinza, ela poderia ser, de uma certa forma, existem hoje já tratamentos até biológicos que a gente faz na própria propriedade de pequeno tamanho, que reverte até em irrigação de jardins, etc. e tal. Isso pode ser feito em condomínios, pode ser feito também uma adaptação para essas chácaras, né? Municípios, né, pode ter uma legislação pró-ambiente. Agora eu vou falar a questão do reflorestamento. Se eu quiser, promotor, acabar com aquela questão da poluição difusa, eu tenho que recuperar solos em primeiro lugar, porque eu não posso ter erosão. A erosão, ela é contribuidora de poluição difusa, né? O solo que chega vai contribuir com aquela metais pesados que a CETESB acabou de citar, que são alumínio, por exemplo, que vem a partir de solos. Então eu tenho que recuperar toda a área que estiver degradada em termos de solo, de erosão. Eu tenho que recuperar mata ciliar. Eu acho muito interessante que às vezes tem uma área ali, todo mundo vai lá e planta naquela área, mas isso tem pouco efeito na poluição difusa. A poluição difusa, eu tenho que ter a orla toda da represa recuperada em termos de vegetação nativa. Tá? Então não adianta, olha, vamos pegar uma área lá e todo mundo que precisa fazer um TAC com o Ministério Público vai colocar lá. Não, eu preciso que a orla seja recuperada. Tá? É possível deixar entre duas propriedades uma passagem para chegar na represa por causa de lazer, mas a orla é que tem que ser recuperada. É aí que eu vou acabar com a poluição difusa. Só nesse ponto. Se eu não fizer isso, infelizmente vai ser difícil. E aí os municípios podem colaborar da seguinte forma:
Se a legislação federal é boazinha ou é mais benevolente, se a estadual também ficou benevolente, a legislação municipal pode ser mais restritiva. A legislação municipal pode exigir mais metragem de recuperação e de manutenção de área verde. Tá? A legislação municipal pode fazer isso. Por que a legislação, talvez federal e estadual, sejam mais abertas? Porque cada município é um tipo e é um caso. No nosso caso, nós estamos em uma situação de precisão, né, de necessidade de fazer essa recuperação. A gente pode fazer uma legislação mais restritiva. Isso fica para os vereadores aí que estão presentes, né? Tem algumas coisas a mais aqui, por exemplo, a questão de educação ambiental. Eu acho que está mais do que evidente que é necessário, não uma educação ambiental com crianças, nesse caso é uma educação ambiental com adultos, né? A partir dos moradores dessa região de Salto Grande, para que a gente possa, então, a colaboração deles. Eles precisam, é necessário essa colaboração. Lembrando que a represa de Salto Grande ela é um potencial de manancial hídrico que pode ser, no caso do crescimento da cidade americana, uma fonte de água para abastecimento urbano se ela estiver limpa. Quando alguém falou aqui a crise vai acabar, a crise econômica pode acabar, a crise hídrica não vai acabar tão cedo, né? Nós não temos essa previsão de acabar tão cedo. A Califórnia já está há 10 anos com crise hídrica. A gente tem que ver uma nova realidade. As mudanças climáticas que a gente vinha avisando há tanto tempo, elas já estão aí na porta, né? E o que a gente vai ter daqui para frente são eventos extremos, secas mais longas, chuvas mais intensas e mais concentradas. Ontem choveu 62 milímetros em Piracicaba, que é a média de chuva do mês. Choveu em um dia, ou na verdade, não em um dia, em algumas horas, né? Foi uma chuva catastrófica e daqui para frente é assim. Essas chuvas catastróficas tendem a causar mais erosão, levar mais poluição difusa para as represas, né? Então a gente tem que mudar isso. A quantidade de água da represa, ela varia com a quantidade de vegetação que eu tiver no entorno, tá? Isso já tem alguns estudos que mostram que se o entorno tiver com a vegetação nativa, eu aumento a quantidade de água no reservatório de até 20% e até 30% na água de subsolo. Então é importante a gente repensar essas nossas questões, né? E a gente tem ainda que, tendo ou não esse tratamento da UTR, né, a gente já percebeu que ele sozinho não vai funcionar se não tiver, então, essas outras questões abrangidas simultaneamente, né? É uma questão muito complexa, é um tratamento caro, mas ele é um tratamento que é bastante promissor para uma questão de uma represa que pode voltar a ser a água de abastecimento da cidade. Então é uma coisa que a gente pode e deve pensar muito nisso, né? Isso é realmente importante, né? E a gente tem que pensar que não vem sozinho e não vem sobre uma batalha diária. Se os órgãos não conversarem, se a prefeitura não conversar com o Ministério Público, com o CETESB, com o CPFL, com o Comitê de Bacias, todos têm que conversar juntos, porque não adianta cada autoridade fazer só o seu papel. É nessas reuniões que a gente consegue fazer pontes para esse trabalho, então, ir para frente, né? E a única coisa que eu gostaria, talvez, é uma pergunta, uma dúvida, nessa questão de mudanças globais, né? Para o professor Tundizi, que seria a UTR funcionaria se o esquema de chuvas alterasse muito nesse sistema que tem agora, ou seja, a gente tivesse vazões muito baixas por muito tempo e de repente uma alteração de vazão mais alta, né? Se esse regime que a gente tem hoje parece que está mudando, realmente se confirmar para uma questão mais de clima extremo, né? Se a gente conseguiria manter isso. Uma outra questão que eu também gostaria de dizer é o seguinte: o custo desse tratamento, ele é inicial, 2 milhões, né? E a minha pergunta é, conforme a represa for ficando limpa, esse custo provavelmente diminui, não diminui? Depende. Talvez eu vou diminuindo a quantidade, a necessidade de tratar essa água, então isso pode diminuir com o tempo, décadas, uma década aí, digamos assim. Então isso mostra
que esse custo é alto, por quê? Porque as cidades a montante não estão fazendo o seu trabalho. Porque a partir do momento que esse trabalho for sendo feito, recuperação de mata ciliar, diminuição da poluição difusa, diminuição da poluição pontual, tratamento dos esgotos a nível terciário de todas as cidades a montantes, todos ganham. Todos, desde eles mesmos que ganham até a gente. E a gente acaba diminuindo esse custo também. Então a gente tem que pensar isso, que tudo tem que estar trabalhando junto e concomitante. E a gente tem que, daqui, provocar e cobrar o que eles estão fazendo lá também, porque reflete daqui e daqui para baixo, né? Obrigado, era só isso.